Paz do Senhor, meus irmãos, estamos mais uma vez com a nossa revista da Escola Dominical em mãos, né? Vamos aqui na nossa querida Escola Bíblica Dominical estudar a lição de número 6. Estudamos até a lição de número 5 a respeito dos dons espirituais. Estudamos na primeira lição que Deus deu dons aos homens. Na segunda lição estudamos o propósito dos dons. E na terceira, quarta e quinta lição estudamos os 9 dons relatados por Paulo em 1 Coríntios capítulo 12, e que foram divididos em 3 classes de dons. E nós estudamos aí uma aula para cada 3 dons. E a partir de hoje, lição de número 6, vamos estudar os dons ministeriais. Lembro que na lição passada nós lembramos aos irmãos que os dons ministeriais, como palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, dom de profecia, dons de variedade de línguas, interpretação de língua, discernir do Espírito, esses dons ministeriais não são para dirigir a igreja, não são para, digamos assim, liderar a igreja. São os dons que a gente observou nas lições anteriores para a edificação, para o crescimento da igreja. Os dons que são usados diretamente para administrar, para gerir a igreja, no sentido de organização, são os dons ministeriais. Entre eles, o primeiro de hoje. Nós vamos estudar hoje o dom do ministério de apóstolo. Aliás, não vamos falar de dons aqui, vamos falar de ministérios. Capítulo de número 4 da carta aos Efésios é a leitura bíblica da nossa lição, do versículo 7 ao 16. O versículo 11 ele é o mais conhecido desse capítulo, sempre citado quando se refere a pastores, a profetas, evangelistas e doutores. Pois ele diz assim, ele mesmo deu, ele mesmo, e se ele mesmo é Jesus. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, evangelistas e outros para pastores e doutores. Então nós vamos estudar aí o ministério de apóstolo, o ministério de profeta, de evangelista, de pastor e de doutor ou mestre, ensinador. Vamos iniciar hoje a lição de número 6, falando do ministério de apóstolo. E as demais lições vamos estudar, cada uma delas, um ministério. Então vamos lá, ministério de apóstolo. O primeiro tópico da lição, nós vamos, como sempre, querendo resumir bastante, e essas lições daqui para frente são um pouco assim mais simplificados os assuntos, de repente a gente consegue um tempo mais curto, mas geralmente Deus tem uma mensagem também exclusiva para alguém. Você sabe que Deus ele tem muitas maneiras de trabalhar. O nosso objetivo com esse vídeo, com essa aula, é ajudar aqueles irmãos que estão, por exemplo, fora da sua congregação e não tem como estar na sua aula. E tem aqueles que também lecionam e gostam de acompanhar as ideias de outros companheiros. Essa semana um pastor me ligou para tirar uma conclusão de uma ideia que ele tem a respeito do assunto da lição passada, e que na sua congregação houve divergência de ideias. E eles assim, eu não ouvi todo o seu vídeo ainda, e eu queria saber a ideia sobre isso, e mais isso, e mais isso. Liguei para ele, nós conversamos, a gente tem a mesma ideia, inclusive aquilo que a gente passou na lição passada, a gente não vai repetir. Então, o objetivo, ajudar aqueles que não podem ir à sua aula de escola dominical, e ajudar aqueles que estão, quem sabe até iniciando, né? Você é um professor de escola dominical, mas você tem pouco tempo que está na área do ensino e você não teve a oportunidade de aprender, quem sabe, tantas coisas, e de repente um vídeo comentado vai te dar uma ideia, vai te dar uma ajuda. Então o nosso objetivo, não nos considerando sábios acima de ninguém, aliás, nos achamos assim muito pequenos para estar fazendo isso. Esse vídeo foi, essa forma de gravar vídeo, a ideia de muitas pessoas que sempre incentivando que a gente devia gravar, a gente devia transmitir. Então a gente está aí cooperando com a igreja, mas não temos assim
audácia de dizer a gente é sábio. Não, a gente conhece algumas coisas, mas é pela misericórdia de Deus que a gente está ensinando. Então vamos juntos aprender, e caso você tenha alguma dúvida que a gente não fale sobre ela, a gente não esclareça, deixa o seu comentário no vídeo, faça a sua pergunta, pode ligar no nosso canal, a gente tem uma forma, você tem uma forma de contatar com a gente aí, e a gente vai estar conversando. Vamos lá. O primeiro tópico da lição vai falar sobre o colégio apostólico. Primeiro vai explicar o termo apóstolo, o que significa apóstolo. Temos o dicionário conhecido do Wycliffe. Ele informa que o termo grego apóstolo origina-se do verbo apóstolen, que significa, olha bem, apóstolen no grego, que é a palavra apóstolo no nosso idioma. Significa enviar e ou remeter. Então a palavra apóstolo, portanto, significa aquele que é enviado. De uma certa forma, é um mensageiro, oficialmente comissionado por Cristo. Então, ao longo do Novo Testamento, o verdadeiro apóstolo é enviado por Cristo, igualmente como o Filho foi enviado pelo Pai, com a missão de salvar o pecador, com autoridade, poder, graça e amor. O verdadeiro apóstolo baseia-se na pessoa e obra de Jesus, apóstolo por excelência. Está em Hebreus 3, e versículo 1. Ele é apóstolo e sacerdote, sumo sacerdote. Então ele é um apóstolo por excelência. Por que Jesus é apóstolo? Porque ele foi enviado pelo Pai. Por isso ele é chamado aí de apóstolo, né? Então, resumidamente, apóstolo significa enviado. A gente vai, se a gente for buscar na atualidade, a gente vai notar uma diferença tão grande, muito grande. Eu quero evitar polêmicas, mas nós temos aí, na atualidade, uma mudança, uma discrepância muito grande da palavra apóstolo. Muito grande. É uma alteração, digamos assim, da palavra apóstolo pelo que a gente tem hoje. Aliás, a gente vai ver muitas coisas interessantes. Eu ouvi um pastor, hoje ainda, comentando a aula, e ele disse assim que já existe mais de 10 mil apóstolos no Brasil. Eu conheço alguns nomes, você conhece alguns. E ele disse que existe mais de 10 mil apóstolos. Mas a lição vai falar alguma coisa sobre isso. Vamos lá. Então, resumidamente, a palavra apóstolo significa aquele que é ou foi enviado. Você encontra isso em capítulo 6, versículo 13 de Lucas. Está citado aí lá no próximo ponto da lição, mas já vamos adiantando. Ali Jesus chama, ele desce do monte, a Bíblia diz que ele passa a noite inteira orando. Só Jesus mesmo, não é fácil, né? Passou a noite inteira orando. E desceu do monte, chamou seus discípulos, discípulo e apóstolo. Às vezes a gente faz uma mistura, né? Tem pessoas que fazem uma mistura de apóstolo com discípulo, porque se refere aos seguidores de Cristo. Os seguidores de Jesus, chamados discípulos de Cristo. A palavra discípulo é o mesmo que aluno ou aprendiz. Então os discípulos de Jesus eram aqueles que seguiam Jesus para aprender dos seus ensinos. Jesus era um Rabone, um mestre. Então ele ensinava e ele tinha discípulos, seguidores. Muito bem. Ele desperta, ou sai do momento de oração, passou a noite orando, ao amanhecer o dia, ele se junta aos seus discípulos, e entre os seus discípulos, que eram muitos, não vamos aqui arriscar dizer quantos, porque, biblicamente, não tem como. A Bíblia fala de 120 reunidos no dia de Pentecostes, mas a história ela é um pouco assim, não há assim uma clareza, mas tinham muitos, eram seguidores de Cristo, eram muitos, muitos. Então Jesus chama os seus discípulos, e entre eles, ou dentre eles, ele escolhe 12. E diz assim: vocês serão os meus apóstolos. Se ele estivesse falando em português, ele estaria dizendo assim: vocês serão os meus enviados. Lá na frente a gente vai ver que essa palavra se tornou em missionário, que é o enviado de hoje. Então vamos lá. Apóstolo é um enviado. Se não foi enviado e é chamado de apóstolo, mudou a origem da palavra. Vamos lá.
colégio apostólico. Ponto 2. Entende-se por colégio apostólico o grupo de 12, ou dos 12 primeiros discípulos convidados por Jesus, para auxiliar o seu ministério terreno. O Salvador os separou e os nomeou. Os primeiros escolhidos não eram homens perfeitos, mas foram vocacionados a levar a mensagem do Evangelho a todo mundo. Quando a gente olha para os apóstolos, a gente tem assim uma ideia, né? Principalmente quando a pessoa não tem assim um certo conhecimento dos termos bíblicos, dá-se uma impressão que aqueles homens eram sobrenaturais ou sobre-humanos. Não, eles eram homens normais. Homens normais. Não eram perfeitos. Diz aí o texto que não eram perfeitos, mas foram chamados, escolhidos e nomeados. Stanley Orton diz que eles foram habilitados a exercer o ministério quando do estabelecimento da igreja. Em outras palavras, os 12 apóstolos continuaram a base ministerial para o desenvolvimento e a expansão da igreja no mundo. Então os apóstolos eles foram chamados por Jesus e enviados para proclamar o Evangelho. Jesus lhes deu uma missão específica, a gente encontra ali em Lucas 10, Jesus enviando. Houve um dia que ele enviou 70. 70 foram enviados, 70 discípulos. Naquele dia, naquele momento, todos eles eram apóstolos, só que não foram chamados de apóstolos posteriormente, mas no sentido, digamos assim, original da palavra, no significado, era isso que estava acontecendo. Ponto 3, muito importante esse aqui, irmãos, esse aqui é o resumo do primeiro tópico, e ele dá uma clareza no assunto muito interessante, porque a palavra apóstolo, ultimamente, ela traz algumas preocupações. Olha, a singularidade dos 12. Aqui vai mostrar que os apóstolos têm uma conotação singular em relação a eles, encontrada em Atos, né? Algumas coisas que precisavam, alguns requisitos. É bom lembrar que a nossa convenção sempre ensinou. Eu acompanho os estudos da nossa igreja, eu já falei outro dia. Eu tenho as revistas de escola dominical, todas, desde o ano de 1991, quando eu comecei a trabalhar como professor de escola dominical numa congregação que a nossa igreja tinha na Usina Rio Grande, município de Passos. Eu morava lá e eu comecei trabalhando como professor de escola naquela igreja e eu comecei a juntar as revistas. Eu tenho todas. Então eu tenho acompanhado não só a revista, mas as literaturas, os livros da nossa CPAD, a nossa casa publicadora. Todos os escritores, todos os ensinadores e todos os assuntos que relacionam a dons ministeriais ou aos chamados ministérios apostólicos, todos eles sempre lembraram que o apóstolo tinha esses requisitos aqui. Para ser apóstolo, tinha que ter esses requisitos. E por isso, a nossa conversão não consagra. Não consagra. A não ser que começou ontem e eu não sei. Mas até onde eu sei, ela não consagra apóstolo. São duas coisas interessantes que estão acontecendo aí. A outra a gente vai falar lá na penúltima aula, falando desse. Deixa eu ver qual será o número da aula que a gente vai falar. A aula de número 9 vai falar sobre o ministério do pastor. E ali vai certamente, eu não estudei a lição ainda, mas provavelmente será tratado. A nossa igreja ela não separa apóstolo e nem separa, nem consagra pastora. Não consagra. Eu não vou comentar hoje, mas na lição 9 a gente vai comentar a lição e vamos apresentar a nossa ideia a respeito deste assunto que é também polêmico. Mas vamos voltar para o apóstolo. Quais eram os requisitos para ser apóstolo? O que a nossa casa publicadora, com todas as literaturas, os pastores, digamos, nossos presidentes, todos os nossos ensinadores, sempre apresentaram esses requisitos para ser apóstolo. Então, por isso dizia, não se pode ter apóstolo. Então vamos lá. Primeiro, letra A. Eles eram ou foram convocados pessoalmente pelo Senhor. Então, multidões seguiam Jesus por onde ele passava. E muitos tornavam seguidores do Mestre. Mas, para iniciar o trabalho da grande comissão, apenas 12 foram convocados pessoalmente por ele. Certo? Então, irmãos, os 12, ou para ser apóstolo, precisava ser convocado por Jesus. Segundo, letra B.
Segundo requisito, andaram com Jesus durante o seu ministério. Desde o batismo do Senhor até a crucificação, os 12 andaram com o Mestre e aprenderam e conviveram com ele. Então significa que um apóstolo, ou para ser apóstolo, tinha que ter andado com Jesus. Terceiro, receber a autoridade do Senhor. Eu vi um pastor comentando que não gosta dessa palavra autoridade. Ele prefere poder. Na minha simplicidade, eu já aprendi que autoridade é poder delegado. Poder repassado por alguém. Isso é autoridade. É você não tem o poder, mas alguém transferiu, alguém te passou esse poder, então você tem. Isso é autoridade. É um poder que você tem ou você exerce em nome de outro. Ou alguém te autorizou. É como se desse uma procuração. Isso é autoridade. Então vamos lá, os 12 receberam de Jesus um mandato especial para prosseguirem com a obra de evangelização. Eles foram revestidos de autoridade de Deus para expulsar os demônios. Está aí a autoridade, está vendo? Poder delegado, porque poder em si próprio não temos, mas no nome dele nós expulsamos demônios, curamos enfermos, pregamos o evangelho a toda a humanidade. Isso é a autoridade que ele nos deu. Podemos falar a qualquer pessoa, lógico que nos dê a oportunidade, porque nós temos essa autoridade. Ele nos confiou. Então, para ser apóstolo, precisava ser convocado por Jesus, andar com Jesus no seu ministério e receber a autoridade. Ou seja, ser comissionado por ele. Senão, não seria apóstolo. Certo, irmãos? Vamos mais um pouco aqui no segundo tópico. Vamos falar de Paulo, porque Paulo é chamado por apóstolo Paulo. Vamos ver por quê. Paulo não andou com Jesus. Paulo não viveu junto com Jesus naquelas reuniões, naqueles cultos maravilhosos. Né? Não, Paulo não teve. Mas vamos ver o porquê que ele é chamado apóstolo. Vamos lá? Apóstolo Paulo. Saulo e sua conversão. Paulo ou Saulo? Foi transformado em Paulo? Acho que não, né? Não. Vamos lá. Saulo foi um judeu de cidadania romana, educado aos pés de Gamaliel, e também um importante mestre do judaísmo. Você encontra isso em Atos 22. Ele era intelectual, fariseu, e foi perseguidor dos cristãos. Entretanto, no caminho de Damasco, em busca dos cristãos que haviam fugido devido à perseguição de Jerusalém, e com carta de autorização para prendê-los, Saulo teve uma experiência com o Cristo ressurreto. A sua vida foi inteiramente transformada a partir desse encontro pessoal com Jesus. Então, de perseguidor, passou a ser perseguido. De Saulo, o fariseu, a Paulo, o apóstolo dos gentios. Veja bem, Saulo, a gente já aprendeu isso, irmãos, inclusive isso já foi assunto de outras escolas dominicais. Saulo vem de Saul, é o mesmo nome. Então, Saulo, o nome hebraico. Paulo, o nome romano. Paulo é a transliteração do nome Saul, do hebraico para o grego, que Paulo então se chama, o Saulo é chamado de Paulo. Como ele passou a ser denominado o apóstolo dos gentios, ele passou a ser visto com esse nome de Paulo, chamado, considerado como Paulo. Não que Jesus mudou o seu nome. Lembra quando ele encontra com Jesus no caminho de Damasco? Como que Jesus chamou ele? Como que Jesus falou? Paulo, Paulo, não. Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo era judeu. Então o seu nome era uma homenagem, provavelmente, a rei Saul. Era aquilo que as pessoas imaginavam de homenagear ou colocar o nome de uma pessoa. Como hoje as pessoas colocam o nome de pessoas que acham importante. Isso existe até hoje. Então era provavelmente, alguns aceitam essa ideia de que provavelmente seria uma homenagem de uma linhagem, quem sabe de alguém que se dizia da linhagem de Saul, e colocaram o nome de Saulo. Ele tinha esse nome de Saulo como judeu. E Paulo seria o seu nome como cidadania romana. Então vamos lá. Um homem preparado para servir. Ponto 2. Dos 27 livros do Novo Testamento, olha que coisa boa, irmãos. 13 foram escritos pelo apóstolo Paulo. Quão grande tratado teológico encontramos em sua epístola aos Romanos. O seu legado teológico foi grandioso,
para o cristianismo, mas para além da intelectualidade teológica, o apóstolo dos gentios levou a vida de sofrimento por causa da pregação do Cristo ressurreto. Eis a declaração apostólica que denota tal verdade. Combati o bom combate. Combateu, ele lutou muito. O bom combate e acabou a carreira e guardou a fé. Então Paulo foi um grande instrumento. O apóstolo Paulo foi um dos maiores homens do Novo Testamento, da Bíblia. Um dos nomes mais importantes, por que não dizer o mais importante depois de Cristo. Escreveu 13 livros dos 27 do Novo Testamento. Alguns consideram o livro aos Romanos como um pequeno evangelho, porque ele traz aí uma abordagem muito interessante sobre vários assuntos, ou quase todos os assuntos em relação à igreja. Vamos para o terceiro ponto, que vai dar uma explicação por que ele é chamado de apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não pertencia ao colégio dos 12, porque os 12 foram um especial, irmãos, é um grupo especial que Jesus escolheu para dar sustentação à obra de evangelização que estava se iniciando, a igreja primitiva. Vem-se aquela ideia de que os 12 apóstolos foram escolhidos porque Israel era formado por 12 patriarcas que também culminaram em 12 tribos. E por isso, então, usou-se 12 homens, 12 apóstolos, representando 12 tribos. E agora Saulo, ou Paulo, melhor dizendo, ele é chamado apóstolo, porém ele não fazia parte desses 12. Não. Alguém disse que Paulo foi chamado, ou converteu-se, teve um encontro com Jesus, cerca de 25 a 30 anos depois da ascensão de Cristo. Então, Paulo não teve essa oportunidade, ele não fazia parte desse grupo. Porém, ele andou com Jesus em seu ministério terreno. Olha aqui, irmãos, ele não andou com Jesus em seu ministério terreno e nem testemunhou a ressurreição do Senhor, que era requisito indispensável para o grupo dos 12. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado, pois considerava-se um abortivo. Que seria isso? Alguém que nasceu fora do tempo. Ele estava dizendo, eu sou um apóstolo fora do tempo, porque já passou tantos anos que Jesus enviou os seus apóstolos, e eu agora sou chamado apóstolo. Mas quem chamou, quem o designou como apóstolo, não foi os apóstolos, não foi a igreja, foi o próprio Jesus. Certo? Então vamos lá. Humildemente, o apóstolo reconheceu que não merecia ser chamado, pois se considera um abortivo, como que nascido fora do tempo, o menor de todos. Ele fala isso em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 8 e 9. Entretanto, o Senhor se revelou a ele, ressurreto. Está vendo, irmãos? Ele não viu Jesus, ele não andou com Jesus, não teve assim uma convivência com Jesus quando pregando como mestre. Não teve. Porém, aqui nós vemos em Atos 9, que é a sua conversão, o Senhor se revelou a ele, apareceu a ele, conversou com ele. E depois diz aí, ele recebeu. O próprio Jesus lhe ensinou todas as coisas e ele recebeu o evangelho diretamente do Senhor. Gálatas 1, capítulo 1, versículo 6 a 24, ele fala isso. Ele recebeu, ele aprendeu do próprio Jesus. E depois em 1 Coríntios, lembra quando a gente lê todo mês aí sobre a ceia do Senhor? Ele fala assim, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Subentende-se que Paulo ele teve várias revelações de Cristo em relação ao Evangelho. Ele teve ensinamento direto de Cristo de alguma maneira. A Bíblia não esclarece isso. Mas deixa-se entender, Paulo ele fala aos Gálatas que ele aprendeu do próprio Cristo. Ele ficou vários anos aprendendo para depois, então, ele se colocar à disposição da igreja como um enviado, como um missionário, como um apóstolo, pregando aos gentios. Ele foi escolhido para ser o apóstolo dos gentios. Isso vai ser falado ainda. Olha bem, embora o colégio apostólico tenha reconhecido o seu apostolado, o apostolado paulino, as igrejas plantadas por ele eram o selo do seu ministério apostólico, 1 Coríntios 9 e versículo 2. A própria igreja, as próprias igrejas que ele
que ele estabeleceu, que chama-se de plantar igreja. Ele criou uma comunidade, ele estabeleceu uma igreja em vários lugares, como Éfeso, Corinto e tantos outros. Então isso dá o testemunho de que ele era um verdadeiro apóstolo. No sentido de que a gente explicou que apóstolo é um enviado, ele foi enviado por Jesus para ser. E Jesus chegou a dizer para Zacarias, Ananias, né? O profeta Ananias, que Jesus envia na rua chamada direita, para falar, e falou assim, vai, e eu vou mostrar para ele como vai ser para ser um vaso. O que ele vai passar para ser um vaso escolhido, para ser um apóstolo. Então Jesus, ele chama Paulo, ele envia Paulo para ser o apóstolo dos gentios, o enviado para pregar aos gentios. Por isso ele fez 3 viagens missionárias, andando vários países, inclusive, muitas dificuldades. Se você ler o capítulo 16 do livro aos Romanos, você vai ver Paulo falando o que ele passou. Né? Ele foi julgado em abismo, ele apanhou até quase morrer, ele teve tanta coisa, tanta dificuldade ele passou, ele foi preso. Paulo ele sofreu muito, mas ele fez muitos trabalhos evangelísticos. Ele foi um apóstolo que realmente fez jus ao nome apóstolo, porque ele foi um enviado que realmente cumpriu a sua tarefa. Então, ser um apóstolo, Paulo é chamado apóstolo, não fez parte do colegiado de 12, mas ele foi chamado, enviado pelo próprio Cristo. Por isso ele tem o direito de ser chamado apóstolo Paulo. Vamos lá para o terceiro tópico da nossa lição, falando da apostolicidade atual. É aqui que mora o problema. Ainda há apóstolos. Primeiro ponto. No sentido estrito do termo e de acordo com sua singularidade, apóstolos como os 12 não existem mais, ou não mais existem. A palavra de Deus diz que durante o milênio os 12 se assentarão sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Mateus 19, 28. Os seus nomes também estarão registrados nos 12 fundamentos da cidade santa. Irmão, isso aqui está mostrando que é algo singular. Os 12 apóstolos, igual a eles, não existiram. Falamos no início que eles eram homens naturais, imperfeitos, porém, um ministério singular. É um ministério que não tem mais esse negócio de apóstolo como os 12. Não tem. De maneira alguma, há respaldo bíblico para isso. Logo, o colégio apostólico foi formado por um grupo limitado de 12, não havendo, portanto, uma sucessão apostólica. Não há. Apóstolo fora dos 12. Ponto 2. A carta aos Efésios apresenta a vigência do dom ministerial de apóstolo. Então, por que Paulo fala assim? Ele mesmo deu. Olha, quando ele fala ele mesmo deu, a palavra deu está no passado, não está? Se ele falasse assim, ele mesmo dá, está no presente. Mas disse, ele mesmo deu. Isso já dá uma ideia, já se dá uma ideia de que algumas coisas, né? Mas vamos lá. Ele deu para a igreja apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. É o versículo 11. Mas estamos estudando apóstolo. Os outros demais serão estudados. Então vamos lá. Então, apóstolo, fora dos 12, não há. Mas a carta aos Efésios vai falar isso aí. Fala da vigência, da atualidade, do dom ministerial de apóstolo. O dom de apóstolo. Não um dos 12, mas um dom de apóstolo. O que aí vem a ser isso? Stanley Orton informa-nos que o Novo Testamento indica que havia outros apóstolos que também foram, ou que haviam sido dados como dons à igreja. Entre eles, acha-se Paulo e Barnabé, em Atos 14, versículo 4 e 14. Se você leu o versículo 14 ali, você vai ver que foi enviado os apóstolos Barnabé e Paulo. Fala dessa maneira o texto. Então, Barnabé, bem como Andrônico e Júnior, eram chamados apóstolos.
Porque, irmãos, eles foram enviados para uma missão. Não é que eles foram 12, fazia parte dos 12, não. Eles foram enviados. E a palavra grega para definir o enviado na obra do Reino de Deus era a palavra apóstolo. Essa é a verdade. Então vamos lá. Ao longo do Novo Testamento e no primeiro século, a igreja, o termo apóstolo recebeu um significado mais amplo de um dom ministerial distribuído à igreja local, tá certo? Então, ela ganhou essa amplitude de alguém que era enviado com uma missão. Depois vem aí o ponto 3. O ministério apostólico atual. Aí vai definir sobre hoje, a situação de apóstolo hoje, como que se define, como que se determina um apóstolo nos dias de hoje. Não há, olha, observe aqui, isso aqui vai falar de um assunto polêmico, doutrinário de uma determinada igreja. Não há sucessão apostólica. Não tem esse negócio de que fulano substituiu Pedro, substituiu. Não tem, viu, irmãos? Isso aí não é bíblico. Não é bíblico. Não há sucessão apostólica. Esta é uma doutrina formada pela igreja romana e infelizmente copiada por alguns evangélicos para justificar a existência do poder papal. Certo? A sucessão apostólica é uma doutrina católica que quer dar sustentação para a existência do papado, baseando-se numa sucessão, numa possível sucessão apostólica, que não há uma afirmativa, um respaldo bíblico, digamos assim. E aí diz que é copiada por algumas evangélicas para justificar a existência. Olha, isso aí é sério. O ministério dos 12 não se repete mais. O que há é o ministério de caráter apostólico. Então veja bem, é uma pessoa que recebe um ministério, uma missão. Porque ministério, irmãos, é uma vocação. Não é como um dom ministerial que a gente estudou, que você recebe um dom, que é uma capacitação sobrenatural, não. Ministério é uma vocação, é um chamado. Vocação é aquilo que você tem, aquele desejo, aquela vontade. Isso é descoberto pela própria igreja, pelo próprio ministério, e você é designado, você é credenciado para isso. Agora, o texto bíblico estudado, que é o capítulo 4 da Carta aos Efésios, está mostrando para nós que essa vocação, esse chamado, esse ministério, ele é dado por Cristo. Não é simplesmente uma ilusão. Nós temos uma igreja, às vezes, de 100 pessoas, de 200 pessoas, e você não tem ali 10, 20, 50, 200 pastores. Você tem ali 1, 2, 3, 5, 10 pastores, alguns presbíteros e tal. O ministério da igreja. Mas ele não é a totalidade. A igreja não é a totalidade como ministério. É uma vocação, é um dom ministerial. É Deus chamando alguém para uma tarefa no seu reino. Então vamos lá. Então o ministério dos 12 não se repete mais. O que há é um ministério de caráter apostólico. É um ministério que vai fazer aquilo que os 12 apóstolos fizeram, embora não sendo chamado de apóstolo, né? Atualmente, missionários enviados para evangelizar povos não alcançados pelo evangelho são dignos de serem reconhecidos como verdadeiros apóstolos de Cristo. Voltando ao início da nossa aula, que explicamos que apóstolo significa enviar ou remeter. Então, enviado é apóstolo. Essa palavra passou a ganhar o nome, com o decorrer da história da igreja moderna, ela ganhou o nome de missionário. Alguém que tem uma missão. Alguém que foi enviado com uma missão. Missão é tarefa. É um projeto a ser executado. Então, quando se envia uma pessoa, digamos, para a África, para o Oriente, para a América, para a Europa e assim por diante, para o estado de Minas, é tão carente, irmãos. Nós temos uma região de Minas tão carente para missionários. Se você é um pastor que está ouvindo esse vídeo e coloca a sua igreja para fazer missão no norte de Minas. Eu tenho amizade com alguns pastores lá que sofrem muito com relação a atender trabalhos a famílias dispersas em localidades distantes que não tem como atender por não ter recurso para sustentar o missionário lá. Mas o missionário falado no lugar de apóstolo,
É um missionário assim de uma certa amplitude diferente daquilo que a gente conhece. Eu ouvi um pastor comentando hoje, eu achei ele muito corajoso, mas ele falou muita coisa certa. Se você quiser acompanhar, ele é um pastor de Imperatriz no Maranhão. Pastor Henrique. Pastor Henrique. Ele faz um comentário muito grande sobre esse dom ministerial aqui, de apóstolo, e ele diz que existe um dom que está sufocando os demais. Ele foi muito corajoso, mas é uma realidade que a gente está vendo. Existe um dos dons ministeriais que, na regra geral, vem sufocando os demais. Vem sufocando porque não se trabalha, às vezes, em conjunto. Então, veja bem, por que eu estou dizendo isso? Porque os missionários que vão ser citados aqui como exemplo de apóstolo são homens que fizeram um grande trabalho, assumiram trabalhos muito grandes. E hoje os missionários que são enviados, às vezes são enviados com uma quantia assim, muito reduzida, muito mínima, que é apenas a sobrevivência, e ele não tem condição de fazer muita coisa. Ao passo que tem alguns que às vezes está sobejando. Então isso é muito sério, muito sério. Mas isso vai ser tratado posteriormente em outras aulas aí. Mas veja bem, olha os exemplos que ele dá aqui de homens que merece ser dignos de ser reconhecido como verdadeiros apóstolos de Cristo. Mas no caso, missionários. Foram chamados para fazer grande trabalho. Ele fala aqui de John Wesley, quem não conhece a história de John Wesley, William Carey, cognominado pai das missões modernas, Hudson Taylor, que é um grande missionário. Tudo isso você encontra, sabe onde? Livro Heróis da Fé, editado publicado pela CPAD. É um livro que, quando você lê a história daqueles homens, você pensa assim, eu não sou crente. Procure ler Os Heróis da Fé. Você vai ver que coisa tremenda. Vamos lá. Daniel Berg, conhece a história? Irmão André e tantos outros. Em tempos recentes, foram verdadeiros desbravadores apostólicos. Cidades e até países foram impactados pela instrumentalidade desses servos de Deus. Hoje eu vou ler a conclusão da nossa aula, porque ela ajuda a gente a dar um resumo do que a gente está tratando aqui. Olhe bem, nos moldes, isso é a conclusão, nos moldes do Colégio dos 12, o ministério apostólico não existe atualmente. Ah, por que não existe, pastor? Naqueles moldes, naquele nível não existe, porque foi um grupo especial chamado por Cristo, enviado por Cristo para a expansão da igreja e a fundamentação, a sustentação do ministério de Cristo naqueles dias. Vamos lá. Entretanto, o dom ministerial de apóstolo, citado por Paulo em Efésios 4, versículo 11, está plenamente em vigência. Então, pastores experimentados, evangelistas e missionários que desbravaram os rincões do nosso país ou em países inimigos do evangelho, são pessoas portadoras desse dom ministerial. São os verdadeiros apóstolos da igreja de Cristo hoje. Por que não falar do apóstolo que nunca foi chamado de apóstolo? Pelo menos eu nunca vi ser chamado, e eu até acredito que ele não aceitaria. Nosso saudoso pastor Anselmo Silvestre, pastor do nosso ministério, Tom Adengue, em Belo Horizonte. Iniciou o seu trabalho, pastoreou por mais de 65 anos, faleceu alguns anos atrás, com 96 anos de idade. Um homem que até nos seus últimos meses de vida, ele ia para a igreja. Eu presenciei muitas vezes em Belo Horizonte, ele ali. A história de uma desbravação tremenda, de coisas grandiosas, feitas não só em Belo Horizonte, a capital, mas em todo o estado de Minas. E assim tem tantas outras histórias. Daniel Berg, fundador da Assembleia de Deus, e tantos outros que desbravaram, fizeram grandes trabalhos missionários que poderiam ter sido chamados de apóstolos, mas não foram, não são chamados, não são cognominados apóstolos, porque os requisitos foram citados aqui. A nossa convenção, ela preserva esse requisito aí. Apóstolos foram os 12 apóstolos. Eu já conheço o nome de alguns que se intitulam apóstolos, e eu não sei hoje, mas eram assembleianos
E às vezes a pessoa vai até para outro país, eu conheço alguém que já foi para outro país, e lá ele é chamado apóstolo. Mas às vezes a própria pessoa se intitula. Quando alguém não se intitula apóstolo, mas ele nomeia, ele escolhe um grupo que resolve fazer uma promoção, fazer uma aclamação. É assim que funciona. Mas isso não resolve. Ser apóstolo não é simplesmente ter um título. O apóstolo de Cristo foi enviado entre os lobos. Às vezes a pessoa se intitula, a pessoa mesmo se classifica de apóstolo, mas ele não foi enviado, ele está simplesmente administrando um grande tesouro. Isso é muito perigoso. Irmãos, põe na sua mente, não existe apóstolo ou sucessão apostólica. Não existe apóstolo nos moldes dos 12 apóstolos. O que existe hoje é alguém que tem um dom de apóstolo, o dom de ser enviado, o dom de fazer a obra de Deus, enviado para um trabalho. Quando ele é enviado de um estado para outro, se o ministério lhe enviar, ele já está sendo um apóstolo. Então, o apóstolo é aquele que é enviado por Deus para fazer uma missão. Seria um missionário. Mas missionário não é também aquele que simplesmente se chama de missionário, mas ele simplesmente está na sua igreja, na casa de alguns irmãos, mas não foi enviado por ninguém. Missionário ele precisa ser consagrado e enviado para alguém. Aí sim ele é um missionário. Né? Uma outra oportunidade, quem sabe a gente fale um pouco mais disso. Se você gostou da aula, comente, dê o seu like, inscreva no canal se você não é inscrito, compartilhe com alguém essa aula, deixe o seu comentário. Se você não concordou com aquilo que a gente falou, não tem problema, você pode questionar, você pode falar, a gente pode conversar e quem sabe que a gente vai tirar alguma conclusão diferente daquilo que a gente está falando aqui. Estamos comentando a aula de acordo com o nosso escritor, nosso professor, nosso comentarista, Elinaldo Renovato, que é um grande sábio da nossa igreja. Que Deus te abençoe grandemente. Semana que vem nós estaremos falando aí da lição de número 7, que vai falar do ministério de profeta. Que Deus te abençoe e até lá, em nome de Jesus.